Vamos conversar agora, então, sobre o livro de Ezequiel, a preparação do exílio babilônico, revelado ao profeta Ezequiel, lá no capítulo 12 do livro de Ezequiel do Antigo Testamento. O profeta recebeu uma visão de Deus de que ele deveria ensinar a previsão de algo que iria acontecer a Jerusalém, ao príncipe de Jerusalém e a Israel. Consistia em fazer uma espécie de uma demonstração do que ia acontecer com o príncipe. Então Deus determina para o profeta, no verso 7, como se me ordenou, assim eu fiz, diz o profeta. De dia levei para fora minha bagagem do exílio, então à tarde com as mãos abri para mim um buraco na parede, às escuras eu saí aos ombros, transportando a bagagem à vista deles. O que estava acontecendo aqui? Deus já tinha decidido o juízo, o destino da nação de Israel. Era uma nação que Deus falava que era muito violenta e que adorava imagens, adorava ídolos, adorava imagem de plantas, imagens de animais, imagens de astros, enfim, como a gente já conversou, o povo ele se miscigenou, ele se uniu com os cananeus, heteus, amorreus, principalmente os cananeus, que tinham o deus chamado Baal, que é o deus da fertilidade, e eles passavam a fazer altar para esses deuses. E principalmente esse deus Baal era um deus em que as celebrações religiosas envolviam ato sexual no templo. Então, inclusive Baal era sacrificado crianças para Moloque e para Baal, que era um deus pagão dos cananeus, no caso do Baal, né? E isso, claro que entristeceu a Deus, porque Deus, a palavra diz que ele não divide a glória dele com ninguém. E eles estavam fazendo coisas abomináveis, crueldades abomináveis para Deus, através da adoração de ídolos, de imagens. Faziam outeiros embaixo de árvores frondosas, faziam altar para esses ídolos, para esses falsos deuses, dessa vizinhança deles ali, desses povos pagãos que circunvizinhos à nação de Israel. E isso veio, em virtude disso, veio a ser decretado o juízo de Deus sobre esse povo, sobre essa nação de Israel. E lá no verso 12, Deus diz então para o profeta Ezequiel mostrar publicamente o que iria acontecer com o príncipe e depois com a população. Eles iriam sair com a bagagem deles, eles iam de forma apressada, através de um buraco da parede o príncipe ia ter que sair, porque eles iam ser perseguidos, iam ser conquistados por uma nação muito forte, que era o reino da Babilônia. Então esse juízo já estava destinado por Deus. Eles iam ser conquistados, a cidade ia ser desolada, destruída e o povo ia ser disperso. Ia ficar apenas um remanescente, poucos, que iam ficar na cidade destruída. E foi de fato que ocorreu. Eles foram levados cativos para a Babilônia. E lá ficaram em torno de 70 anos. A Bíblia diz 70 anos, até serem libertados. Mas o que eu quero falar hoje sobre esse cativeiro, esse juízo de Deus, esse castigo de Deus deu a eles através da conquista de uma nação estrangeira, uma nação pagã, do domínio, que eles viraram escravos de outra nação, é que essa forma de atuar do Senhor, ela já estava previsto lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 28 de Deuteronômio, mais especificamente no verso 48, que eu vou ler para vocês. Assim, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, servirá aos inimigos que o Senhor enviará contra ti. Sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que haja destruído. O Senhor, no verso 49, o Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, como o voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás. No caso, foi os caldeus, a Babilônia, que nesse caso de Ezequiel, aqui nessa situação de Ezequiel, que conquistou o reino de Israel, né? Eles ficaram tendo que adorar os deuses babilônicos, com o castigo
do que eles viraram as costas para Deus e passaram a praticar idolatria, passaram violência, então eles foram castigados sendo escravos, foram submetidos à escravidão de nação estrangeira. Mas isso já estava previsto nos livros da lei, lá no Deuteronômio que eu li para vocês, no verso 59, o Senhor fará terrível as tuas pragas da tua descendência, grandes e duradouras pragas e enfermidades graves e duradouras. Vejam bem que doenças, enfermidades. No 60, diz assim, fará voltar contra ti todas as moléstias do Egito que temesse e pegarão a ti. No 61, também o Senhor fará vir sobre ti toda enfermidade e toda praga que não estão escritas no livro dessa lei até que seja destruído. E o Senhor prometeu, Deus havia, Yahvé prometeu lá no verso 14 também, no verso 21 do capítulo 14 de Ezequiel, porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar meus 4 juízos, a espada, a fome, a besta fera e a peste, contra Jerusalém para eliminar dela os homens e animais. Ou seja, Deus atua de 4 formas. Nessa hipótese do profeta Ezequiel, através da guerra. Mas Deus atua através da espada, que é a guerra entre nações, através da fome, ele, no caso, dá uma seca muito grande, uma frustração muito grande, dá uma carestia de alimento, através das bestas feras, que são animais, que vêm de fato a perturbar a vida, como no livro do profeta Joel, lá, nuvem de gafanhoto, e a peste, a doença, as enfermidades, aparecem pestes, enfermidades e começa a dizimar a população toda. Então são 4 juízos que Deus, são 4 frentes em que Deus atua. No Antigo Testamento está bem claro isso, a maneira de atuar de Deus. E o povo aqui do profeta Ezequiel, o povo já sabia disso. Porque lá em Deuteronômio, os livros da lei que foi dado a Moisés, já foi avisado quais seriam as bênçãos, de antemão, quais seriam as bênçãos da obediência e as maldições da desobediência, caso eles fizessem o que era proibido no livro da lei. E eles viveram na idolatria, viraram as costas para Deus, eles adoraram imagens, fizeram imagens, eram violentos, inclusive morte de crianças e sacrifício a esses deuses pagãos. E isso veio, Deus havia avisar eles diversas vezes através de profetas, alertando, avisando até que Deus decretou o juízo dele, que foi a guerra, a espada, nesse caso, a invasão pela nação da Babilônia, pelos caldeus que dominaram e colocaram em julgo. Eles foram obrigados a viver na Babilônia, a servir os deuses da Babilônia. Durante 70 anos foi o castigo, o tempo estipulado por Deus. Então nós temos que cuidar o seguinte, porque haviam naquela hipótese, naquele momento lá, que o povo estava vivendo essa vida desregrada, essa vida dissoluta, havia os falsos profetas que diziam assim, como disseram a Jeremias, dizem paz, paz, quando Deus falou para Jeremias, os profetas dizem paz, paz, quando não há paz, para esconder, isso vem esconder a gravidade dos pecados deles. Então havia falsos profetas que diziam mentiras, iludiam o povo, que o povo estava no caminho certo, que iria ter paz, prosperidade. E não era isso que estava acontecendo. Eles estavam em plena desobediência, em plena rebeldia contra o Senhor. E Deus veio a demonstrar que o que vale é o que ele diz, não as mentiras contadas pelos falsos profetas aqui do livro de Ezequiel. E Ezequiel fala, lá no capítulo 3, do 14, fala da idolatria. No capítulo 13, das falsas profetisas, dos falsos profetas que estavam agindo, fala isso. E Deus diz assim, vocês estão achando que tudo que falam aí não vai se cumprir? Porque tem falsos profetas que estão prometendo coisas que Deus não disse, Deus não mandou eles dizerem. E eles estão prometendo como se fosse de Deus, atribuem a Deus. E aí as coisas que eles prometem, as profecias que eles entregam não se cumprem, porque claro, Deus não mandou, Deus não deu a profecia, isso partiu da cabeça deles. Não se cumpre, e aí o povo caiu numa incredulidade ainda maior, porque não, o que os profetas falam não cumpre, então o que Deus está falando vai tardar, não vai se cumprir. Aí Deus diz assim para o profeta assim, portanto, no verso 23 do capítulo 12 de Ezequiel, diz-lhe assim diz o Senhor, Deus farei cessar esse provérbio e já não servirão dele Israel, mas diz-lhes, os dias estão próximos ao cumprimento de toda a profecia. No verso 24, porque já não haverá visão falsa nenhuma, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel.
Ou seja, a conclusão: temos que nos livrar de tudo que venha a afrontar a lei de Deus, cumprir somente os mandamentos de Deus que a Bíblia diz, e dizer não à idolatria, à mentira, à falsidade, ao adultério, a toda forma toda forma de comportamento que venha contra a lei de Deus. Vamos voltar ao Senhor, vamos orar, vamos nos arrepender e vamos seguir os caminhos do Senhor, que é os 10 mandamentos que está lá em Êxodo 20. Deus abençoe.